Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a palavra de Deus, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de forma até antecipada, nos meus endereços telemáticos. YouTube, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, Facebook e Instagram. Endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de evangelização. Aqui o nosso papel é seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 3 de abril de 2024, quarta-feira da 8ª da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos no ano B, em que enfatiza-se mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço. No rito temos a missa própria com o Glória e o prefácio da Páscoa. Eu estou pesquisando neste momento no site revista.arautos.org. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 3º B. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Vamos agora aclamar e proclamar o Santo Evangelho. Evangelho escrito por São Lucas, médico e secretário do apóstolo São Paulo. Capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Primeiro, aclamemos.
Aleluia, 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 aleluia. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha o Evangelho falando sobre o caminho para Emaús. Vamos ver então as reflexões. Primeiro da Bíblia Pastoral, edição de 1990. Diz aqui o seguinte: Lucas salienta os lugares da presença de Jesus ressuscitado. Primeiro, ele continua a caminhar entre os homens, solidarizando-se com seus problemas e participando de suas lutas. Segundo, Jesus está presente no anúncio da palavra das Escrituras, que mostra o sentido da sua vida e ação. Terceiro, na celebração eucarística, onde o pão repartido relembra o dom da sua vida e refontiza a partilha e a fraternidade que estão no cerne do seu projeto. Então,
Uma explicação um pouco diferente. Não é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais um pouco para a gente falar. A ressurreição não é fruto da imaginação dos discípulos, nem se reduz a fenômeno puramente espiritual. A ressurreição é fato que atinge o próprio corpo, daí a identidade do ressuscitado com o Jesus terrestre. Qualquer ação humana que traz mais vida para os corpos oprimidos, doentes, torturados, famintos e sedentos, não é apenas obra da misericórdia, mas é sinal concreto do fato central da fé cristã, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Agora vamos ao livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus ressuscitado só aparece aos que já o conheciam e tinham condições de reconhecer seus gestos e palavras. No mesmo dia da ressurreição, Jesus percorre longo caminho com os discípulos de Emaús e se interessa por suas preocupações, dores e alegrias, dá resposta a seus anseios, citando as Escrituras. É a palavra de Deus que ilumina a caminhada dos homens e mulheres de todos os tempos. O insistente convite dos discípulos para o peregrino ficar com eles dá ocasião para Jesus se revelar claramente ao partir o pão. Inflamados de amor, os discípulos refazem o caminho de volta e partilham com os apóstolos sua experiência com o ressuscitado. Da comunhão com Deus brota a autêntica missão. Este episódio realça os dois elementos básicos da celebração eucarística, a palavra e a Eucaristia. Agora a reflexão do livro Palavra e Vida, do ano 2013. O importante não é tanto reconhecer o rosto do crucificado no ressuscitado. O importante não é a identidade física, mas deixar que suas palavras cheguem ao coração de cada um de nós e o faça abrasar-se. Os discípulos de Emaús não reconheceram o viajante que se aproximou deles. Só quando esse companheiro de viagem tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu, eles souberam ligar o que haviam sentido em seu coração com a presença de Jesus. Nós precisamos aprender a fazer o caminho inverso, da palavra que é Jesus ao pão compartilhado, a Eucaristia feita, ação de graças. Vamos agora aos santos do dia 3 de abril. Os santos seguiram os caminhos de Cristo. Santo do dia 3 de abril, São Sisto I Papa, faleceu no ano 128. Início do século depois de Cristo, hein? São Sisto I Papa faleceu em 128. Romano de nascimento, foi o sexto sucessor de São Pedro. Regeu a igreja no tempo do imperador Adriano. Santo do dia 3 de abril, São João Bispo, faleceu em 432. Foi bispo de Nápoles, na Itália. São João morreu na noite santa da Páscoa, enquanto celebrava os sagrados mistérios, e foi sepultado na solenidade da ressurreição do Senhor. São João Bispo. Santo do dia 3 de abril, São Nicetas, abade, faleceu em 824, ano 824. Egúmeno do mosteiro de Medikion, na atual Turquia. Nicetas sofreu perseguições, e isso aconteceu por ter defendido com denodo o culto às imagens sagradas e também a religião cristã. Santo do dia 3 de abril, São José o Himnógrafo, monge, faleceu em 886. Nascido na Sicília, refugiou-se na Grécia. Isso aconteceu durante as invasões muçulmanas. José o Himnógrafo, ele combateu os iconoclastas e fundou um mosteiro. Por ser destacado compositor de hinos sacros, foi cognominado himnógrafo. Santo do dia 3 de abril, São Ricardo de Chichester.
Foi bispo, faleceu em 1253. 1253. Exilado pelo rei Henrique III e de novo restituído à sua sede, dedicou-se com generosidade ao socorro dos pobres. Santo do dia 3 de abril, São Gandolfo de Binasco. Foi presbítero. Presbítero é sinônimo de padre, de sacerdote. Faleceu em 1260. Foi sacerdote franciscano, contemporâneo de seu fundador. Gandolfo levou uma vida austera, de solidão, em Police, Sicília, na Itália, e percorreu as regiões limítrofes para pregar a palavra de Deus. Santo do dia 3 de abril, São Luís Scrozop, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1884, foi um sacerdote do oratório de São Filipe Neri. Fundou a congregação das Irmãs da Divina Providência. Isso aconteceu em Udine, na Itália. Santo do dia 3 de abril, Beato João de Pena, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1275, foi enviado por São Francisco de Assis a Gália Narbonense, França. Ali, João de Pena propagou nova forma de vida evangélica. Santo do dia 3 de abril, Beato Pedro Eduardo Dankovski. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. E foi mártir também, morreu em 1942. Pedro Eduardo foi sacerdote polonês, encarcerado e morto por causa de sua fé. Isso aconteceu no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Mais um cristão mártir. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas no quadro Pergunte e Responderemos, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Até um não é a melhor resposta para nós quando Deus fala assim para nós. Mesmo na terra, o pai, quando dá um não ao filho, quer o bem do filho, né? E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos. E queremos um dia estar juntos no céu. Quem crer e for batizado será salvo. Maranata ou Maranatá significa vinde, Senhor Jesus. Na volta dele, teremos os corpos glorificados. Nós que formos salvos, que crermos em Jesus como Deus, Deus que se humanou e teve esse amor incomensurável por nós, morrendo na cruz, ressuscitando, subindo ao céu, e é o nosso sumo sacerdote eterno junto ao Pai, à direita do Divino Pai Eterno, aguardando a nossa conversão. É o nosso intermediador, nosso irmão primogênito, lá na realidade celestial, na dimensão celestial. Ele está à direita de Deus Pai, esperando pela conversão dos que não se converteram ainda. Jesus é Deus e quer a salvação de todos, mas cada um tem sua liberdade, seu livre-arbítrio. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Depois dessa passagem provisória, estaremos todos juntos com Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, todos os anjos de Deus, todos os salvos, todos os santos. Será algo inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Viveremos pelos séculos dos séculos junto de Deus.